Falar então sobre... Falar aqui então, começar aqui a nossa resenha sobre o Boto, né? Que eu vi alguns amigos falando, o Boto é excelente, o Boto contratou A, B ou C, D, E, F, G. Cara, o cara que é gestor, que tem e foi contratado para ser o cara do futebol do clube, aquilo que nós todos cobrávamos na época do Rodolfo Landim, né, que era um profissionalismo. O que é um profissionalismo, gente? É o cara que praticamente não aparece, correto? E o Boto apareceu demais no início do trabalho dele. Tá? Respondendo muitas pessoas por WhatsApp, falando que não é falar, mas falava, né? E isso foi gerando um desconforto. E aí houve alguns problemas, como é o caso, né, da questão do Mauro, né, do Mauro César Pereira, que ninguém citou o nome, né, da questão do Pedro, né, mas a gente sabe que a questão do Pedro caiu muito mal. Independente se foi o Boto ou não foi alguém do departamento de futebol, conforme o Mauro falou, né? Alguém dentro do clube falando sobre a questão do jogador Pedro valer 15 milhões de euros. Como é que você pode, né, soltar para alguém algo que não condiz com a verdade? Eu não sei a troco de que ele quis falar sobre o valor do Pedro de 15 milhões de euros, desvalorizando um ativo, né? Um ativo. Então, cara, é inacreditável alguém normalizar isso, né? Aquela questão que houve do Pedro com o Felipe Luiz poderia ter sido evitada caso o Boto conversasse com o Felipe Luiz, né? Pelo jeito, é aquilo que eu falei para vocês. Isso, para mim, é muito ruim. Para o Felipe Luiz, o Boto sempre foi um grande amigo dele. O Boto está deixando eu trabalhar, então está tudo certo. Só que, na verdade, ele sabia tudo que poderia acontecer. Isso é óbvio. Tanto que ele diz que na hora de decidir demitir, foi ele que decidiu pela demissão do Felipe Luiz. Então, volto a falar, cara, o que eu digo aqui, um bom gestor é aquele que não aparece muito, que faz o seu trabalho caladinho, né? Que não coloca os pés pelas mãos, entendeu? Não coloca os pés pelas mãos, tá? Falou muita coisa que não condiz com a verdade, né? Questão que, primeiro, que não... chegamos aqui no Flamengo, não tem como trabalharmos da maneira que nós queremos, vamos reformular o departamento de futebol, traremos um chefe de scout, trouxe o André lá para trabalhar. E qual foi o trabalho do André até agora? Que apareceu para o torcedor do Flamengo. O Flamengo trouxe o Jorginho, trouxe o Danilo, trouxe o Lino, né? Enfim, o André foi lá para a Argentina, foi acompanhar jogos do Boca Juniors, entre outros clubes. E aí depois vem uma narrativa do Boto, que o Flamengo é um time que tem muito dinheiro, não precisa de scout, né? A gente vê pelo preço, algo assim que ele falou, né? Ou seja, cara, é complicado. A gente está vendo mais ou menos o mesmo modus operandi da gestão passada, né? Problemas internos, né, que culminaram com a demissão do Felipe Luiz, né, em vez de deixar um ambiente mais suave, né, contratações de jogadores, lógico, medalhões que deram certo, mas bem previsíveis, né, e análises erradas, né? Ele analisa, né, pessoal, ele analisa o trabalho, né, o trabalho do Juninho como centroavante de área. Ele trouxe o Juninho para ser o substituto do Gabriel Barbosa. Erra na análise. Eu precisei ver 3 jogos para a gente ver que o Juninho era um jogador de lado de campo. Aí o cara foi vendido, né, por 5 milhões de euros. E com esses 5 milhões de euros, né, que o Flamengo o comprou, o Flamengo acabou recebendo de volta todo mundo. Um ótimo negócio. Um ótimo negócio. Mas aí a gente olha e fala assim, pô, cara, o cara poderia ter pelo menos sido testado na função dele, né? Eu acho que era o mínimo
ele jogar na função dele, era o que todos nós esperávamos. Vimos uma vez e, na minha opinião, me agradou. Fez o que eu esperava dele, jogador agudo, jogador bom na transição, que hoje eu não vejo no elenco do Flamengo, um jogador com a velocidade do Juninho, com a força física, com a explosão do Juninho. Que poderia ser interessante até para o Leonardo Jardim, né? Enfim, então, cara, análises erradas, gestão de grupo péssima, falou na hora que não deveria falar, muito disse-me-disse, dizem sobre essa conversa aqui, essa conversa colar, tanto que acabaram proibindo de falar muito pelo WhatsApp, né, cara? Enfim, então, como é que alguém pode chegar para mim e falar assim, pô, o Boto é um ótimo gestor de grupo, um ótimo gestor? Não é, cara. Acho que as pessoas não sabem o que significa, o que é ser gestor. É a mesma coisa que eu falava, o que derrubou o Felipe foi a questão de gestão de grupo. E a teimosia dele, de ficar muito reto. E o Boto, né, acabou deixando o Felipe na pior hora. Né? E até disseram lá que, saiu uma informação agora, que o Felipe Luiz parou de seguir o Boto nas redes sociais, no Instagram e tal. Mas por que será? Tá? Então, sinceramente, cara, passou da hora do Boto sair para melhorar o ambiente, né? Falam sobre a questão dos jogadores não estarem já trocando ideia com ele. Ele falou 1 minuto, ele fala 1 minuto da demissão do Felipe para os jogadores, aí depois vem conversar de novo, mais 1 minuto, ou seja, cara, ele não tem mais clima. Ele não tem o que falar, sabe, pessoal? E a gente está perdendo tempo, porque isso pode ser prejudicial para o Leonardo Jardim, mas parece que não vai acontecer. Que o Leonardo Jardim chegou bem devagar. Chegou bem tranquilo, né? Pelas fotos, pelo menos, parece que os jogadores o recepcionaram bem, tá? Entraram de coração aberto, isso que importa. Mas a presença do Boto hoje carrega o ambiente. Essa é a verdade. A questão da presença do Boto carrega o ambiente, ok? É isso, tá? Então, para quem acha que a saída do Boto é retrocesso, não demonstra profissionalismo, é uma questão, na minha visão, de recálculo de rota. Porque o Boto, pelo jeito, nunca foi o cara para essa função. Tá bom? Então, pode vir agora o Edu Gaspar, que a gente vai falar mais adiante, mas é isso que eu queria passar para vocês inicialmente, sobre a minha opinião sobre o Boto. Está passando a hora de sair, de ser demitido. Havia falado para vocês que ele deveria cair junto com o Felipe Luiz, tá bom? É isso, tá?